Olá, Renata! Olá, Celim, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo jóia. Menina, a gente perde a noção desse negócio da live, né? Não faço live há tanto tempo. Aí eu te botei como moderadora, você não podia entrar ao vivo como moderadora. Ai, Mas ai. aqui estamos, sem Aqui problemas. estamos. Que bom, que bom. 7 horas em ponto. E já tem algumas pessoas aí chegando, né? Tô vendo já. Tem umas 9 pessoas chegando. Algumas. Deixa eu ver Uhum. quem já entrou. Vilena entrou. Marcinha. Lu Pinheiro, é isso mesmo? Será que é Lu Meu filho Pinheiro? tá aí, olha isso. Ó, teu filho, hein? Oi, Lipe. A cena pra ele, ó. Seja Pois é. simpática. Aí já não sei como é que eu vou fazer esses gadgets aí de acenar na Pronto, resposta. eu acenei no seu lugar, Ah, ele vai entender que. Ó, pronto. Ele até mandou coraçãozinho já, que fofo. pronto, que bom. Ai, ai. Muito bom. Ver se entra mais um pouquinho de gente e a gente. A gente pode começar o nosso papo. É, acho que sim. Ai, ai. Muito bom. A gente ficar vendo essas notícias do Rio Grande do Sul, dá tanta aflição, né? Nossa, uma tragédia. Meu Deus. Mais um motivo por que que a gente precisa investir muito nesse tipo de formação. Porque o mundo está precisando de luz e energia, não é isso? É, e a gente precisa ter bastante desenvolvimento exterior e interior para, né, para poder, enfim, lidar com essas questões, né? Porque, lógico, dá um desespero, mas ao mesmo tempo esse desespero tem que se reverter em ações, tem que se reverter em uma Claro, consciência maior. Não adianta só ficar desesperado ou triste, né? Na verdade, acho que todo processo de desenvolvimento de uma consciência ajuda nesse processo, né, de poder agir mais integralmente, né, e poder sair só do sofá, uhum, enfim, e fazer coisas melhores, né. E é com interessante assim, certeza. porque isso tem tudo a ver com a Trinos mesmo, né, tem tudo a ver com a formação, Por assim. que você não começa contando pra gente, então, a história que fez vocês saírem do sofá e abrir essa escola tão interessante? Então, acho que também falando um pouquinho de mim, acho que algumas pessoas que estão aqui já conhecem, mas eu sou Celim, 59 anos, quase 60, faço 60 no domingo. Ó, Tá comendo. É, Dia tá das Mães. chegando. Tá chegando. E, enfim, comecei a me envolver com antroposofia de uma forma corporativa, na verdade, quando trabalhava na Pricewaterhouse, fomos atrás de uma visão mais humanística dos processos de mudança e encontramos na antroposofia um porto que nos abasteceu durante muito tempo, até o momento que eu decidi sair da Price e fui para a Digo, depois para a Lumo, mas na verdade meu processo mesmo começou com fazendo uma formação biográfica, Olha, né? Então, ao sair da Price, eu ingressei na formação biográfica no grupo 4 da Escola de São Paulo e, e a partir de então, acho que a antroposofia e a biografia humana tomou conta da minha vida, da minha prática. uhum, A Val entrando, Fefaraco também. E, enfim, respondendo sua pergunta, né? Acho que os caminhos também vão levando a gente a encontrar pessoas, e uma das pessoas que eu encontrei na vida foi a Heloísa, e, enfim, de vários caminhos, mas a Heloísa, então, teve esse impulso de poder juntar as pessoas, Carlos, a Mônica, né, e aí convidar a Alexandra, a mim e o Silvio, para a gente olhar para o Rio de Janeiro, que é sempre uma cidade icônica, né, em fazer shows magníficos, mas em uhum, processos de desenvolvimento muitas vezes esbarra, é, enfim, em várias questões. Né? Já ouvi até explicações geológicas sobre isso, mas enfim, não cabe aqui a gente perder uhum. tempo com isso.
Mas eu acho que o impulso foi como é que a gente também nutria a antroposofia sobre a abordagem da biografia nos corações cariocas fluminenses, mas não só, na verdade, né? Em pessoas que estariam interessadas em fazer uma formação no Rio, com pessoas de espectros, né, bastante distintos nas suas atuações. Então, acho que isso acabou mobilizando a gente. Foram praticamente 2 anos de ralação, de estudo, enfim, e formatação da escola, até que, né, que a sua turma, turma 1, né, começou. É, Então, acho que o que fez muita gente fazer a Trinos foi esse impulso de ancorar no Rio uma prática de desenvolvimento humano baseada na antroposofia, capaz não só de transformar quem faz a formação, mas de transformar quem queira olhar sua biografia sobre um aspecto de encontrar ritmos, padrões, mas principalmente de encontrar forças de transformação nela, né? Então acho que foi isso que fez com que a gente formasse a Trinos assim. E é. você, como é que você chegou na Trinos? Foi muito interessante, porque você não deve lembrar, mas eu cheguei na Trinos através de você. Eu conheço. Vou falar agora um pouquinho de mim, então, porque eu sou psicóloga de formação, mas não atuei como clínica e fui atuar mais na área de desenvolvimento corporativo. Então, eu fiquei 20 anos praticamente no mercado na área de recursos humanos, em empresas de grande porte. E lá pelo ano 2000, eu conheci a antroposofia através da Vera, que Uhum. é sua sócia e irmã da Heloísa, por acaso, a Vera e o Alberto Barros. E a partir Por dali, eu acaso comecei. ou karma será, hein? Não sei. Bom, a gente vai falar disso daqui a Você pouco. vai chegar lá, porque eu comecei a conhecer a antroposofia como uma ferramenta de desenvolvimento de grupos e de organizações. E usei isso como base, fiquei encantada assim durante toda a minha vida profissional e fiz a formação de consultores, que foi Aham, quando eu te conheci. E a aham. primeira palestra sobre biografia humana, voltando mais para o desenvolvimento individual, foi sua. Nossa. E Eu aí, não na lembrava época, disso, não, mas isso já é ó, aspecto de ser vintage. não, eu sei que depois, quando a Trinos surgiu, você me mandou um e-mail e eu estava em busca de alguma coisa para me desenvolver. Já tinha feito formação de consultor, já tinha feito formação de coaching também com base antroposófica. E eu sempre me identifiquei muito, mas sentia que faltava algo mais. E aí depois foi muito interessante que foi você que me convidou para fazer essa live sobre o módulo do carro. Eu resolvi até revisitar os meus trabalhos, as minhas reflexões desse módulo, que eu falei, deve ter alguma coisa para mim ainda, para eu aprender aí do que esse universo está me fazendo voltar para esse assunto. Mas, enfim, eu acho que vale a pena colocar que a turma um foi realmente um marco, né? Eu acho que o elo que se formou ali, e Uhum. não eram pessoas do Rio, eram pessoas de vários É, de estados todos os diferentes, lugares, todos os de lugares. todos os lugares, mas com essa convergência, né, em trabalhar ali. E o que eu acho que foi muito interessante perceber é que todos os coordenadores da Trinos traziam um viés muito particular, né? Você tem uma diversidade de áreas de atuação, de formações que foram feitas também no Brasil. Então, acho que vocês conseguiram fazer ali quase que um pupurri de tudo que eram as melhores práticas, das melhores formas de apresentar os conteúdos, enfim. E a gente sentiu isso em cada momento, em cada contato. É, Eu acho que para quem é, está entrando na live, que talvez não tenha visto as outras lives, a gente já está na live do módulo 5. Então, acho que exatamente. vale a pena fazer um recap aí do que foi, né, o início da formação. Então, acho que o módulo um era o panorama biográfico, que a gente começa revendo a sua vida, né, com detalhes, assim, e virando do avesso. E a partir dali, a gente vai começando a trabalhar exatamente as fases da vida, e aquela palestra da biografia, vamos entender um pouco sobre os setênios e trimembração. Quando a gente já vai para o segundo módulo, a gente está falando de quadrimembração e Uhum. temperamentos. No terceiro, a gente vai para as atitudes anímicas, né? Atitudes que são as qualidades planetárias. E já começamos a trabalhar também alguma coisa em relação a
conversas de como a gente trabalhar Hum, perguntas, né, para desenvolvimento no outro. E o módulo 4 a gente falou sobre forças zodiacais, que são todas aquelas competências, né, ou as virtudes que a gente pode extrair do zodíaco, não muito a ver com a astrologia, mas sob um viés da antroposofia, né, uhum, que temos todas essas forças aí à nossa disposição para a gente se desenvolver. E a gente falava sobre cosmogênese também. E aqui uhum. foi, acho que, o berço do módulo 5, né, Celine? Que eu É, acho que você pode falar um pouquinho melhor para a gente sobre é, o que, que ele e é trata. interessante porque quando a gente pensou na estruturação da Trinos, a gente até usou, né, e usou o zodíaco como uma estrutura, né? Então, cada módulo tem uma força zodiacal por detrás da sua estruturação, na forma como a gente pensou o módulo, mas também a gente, como uma formação de 13 módulos, a gente pode ver que os quatro primeiros são a gente está buscando de fora informações e criando e falando sobre os arquétipos, enfim, começando a entender um pouco esse processo do apoio, né, e do aconselhamento biográfico, para que nos quatro módulos do meio, e o quinto é o primeiro desses quatro módulos, a gente Uhum, começa a trabalhar aspectos mais interiores, né, e que uhum, são extremamente necessários, ferramentais também, mas também como um suporte interior ao aconselhador, aconselhadora, para que possa lidar com as pessoas que chegam, né, para ela, para ele ou para ela, né? Então, assim, uhum, no módulo 5 a gente começa esse trajeto, e esse trajeto vem efetivamente por começar a compreender essa dimensão mais espiritual da vida, né? E aí uhum, é interessante, né? Porque quando a gente começa a falar dessa palavra de karma, muita gente pensa que, até mesmo na antroposofia, que a gente vai falar de regressão e, no fundo não tem nada disso, né? No fundo a gente está buscando a claro. partir da nossa vida no presente compreender os fenômenos que acontecem e poder a partir desses fenômenos ver o que, que emerge como padrões, como fio vermelho, ou seja, como aquilo que nos carrega ao longo da vida ou aquilo que nos segura ao longo da vida e que a gente precisa soltar, desapegar, né, para que a gente possa ter uma vida mais plena e cheia de propósito, né? Então, quando a gente fez até as chamadas para a Uhum. live, né, foi interessante que Renata e eu estávamos conversando, e nessa conversa do que a gente falaria na chamada, eu acabei, vou confessar, roubando dela uma expressão que ela falou assim: nossa, o módulo foi, né, o módulo de virada e tal. E aí na minha chamada eu botei isso e ela foi publicada antes dela. Aí eu espero que não tenha sido feito karma novo nessa história, assim, mas enfim. Mas é interessante, mas é uma virada mesmo, porque a gente começa a ampliar efetivamente a partir desse olhar, né, dessa perspectiva mais espiritual, aquilo que é mais importante na nossa vida, né? Claro. Então, é um módulo onde o ressignificar da vida começa a acontecer na sua maior plenitude, a gente pode dizer. Logicamente, isso vem, a gente vai falar daqui a pouquinho de várias formas que a gente acessa essa espiritualidade, mas talvez o primeiro. Queria até te fazer uma pergunta, Renato. Você acha que a primeira coisa é como é que a gente ressignifica dores, desafios, né? Uhum. E se você pudesse falar um pouquinho disso, assim, como é que foi para você, né, esse contato com o karma? Que eu acho que foi a primeira vez que você, de uma certa forma, É, estudou isso, né? Os outros temas você já tinha visto de outras formas, né? Não talvez com a profundidade que a gente fez nos módulos, mas me isso. pareceu que esse quinto módulo para você, por ser a virada, agora você vai ter a chance de explicar Uhum. isso. Por que que foi? Por que que foi uma virada? Exatamente, sem nenhuma mágoa, entendeu? Por você ter falado, porque eu realmente acho que esse módulo na formação é um divisor de águas. Porque eu que achava que já estava nadando na antroposofia há 20 anos e já tinham vários conteúdos ali conhecidos, de repente entrei nessa oitava acima que você traz
que é uma questão da espiritualidade. Eu acho que vale a pena colocar que isso não tem nada a ver com religião, Uhum. né? Se ele, inclusive, tem uma religião diferente da minha, judaica, cada um pode seguir a prática que quiser, não tem nada a ver com isso. Mas a espiritualidade na antroposofia, obviamente, ela carrega algo um pouco maior, né? De uma missão, do teu eu superior efetivamente atuando também, e o universo trazendo uma energia que vai te ajudar, a te guiar nessa sua vida. Então é quase que como se em alguns momentos a gente vê pessoas que estão naquela de dar murro em ponta de faca, ou Uhum. como eu li uma vez, né, que você não adianta querer abrir, que dar soco na parede para abrir uma janela, né? Uhum. Tipo, tem horas que você precisa ver o que não está respondendo, o que não está fluindo. Será que eu deveria olhar para o outro lado? E por outro lado, a gente tem alguns sinais, né? Tem momentos na vida que parece que tem uma vozinha que chama a gente: olha, por que você não vai para aquele lado ali? Por que você não escolhe esse caminho, essa transição profissional ou esse relacionamento? E muitas vezes a gente, quando consegue ouvir essa vozinha e se entrega, a gente sente que está no lugar certo, né? Digamos assim. Em Uhum. outras vezes a gente tem uma dificuldade em lidar com isso. Então, eu acho que esse módulo ele abriu muito a minha cabeça, porque eu já trabalhava como coach no processo de desenvolvimento individual, mas que vai até um nível consciente, muito anímico, e não tanto prestando atenção nesses sinais que são fundamentais para fazer com que a gente perceba o que a nossa própria biografia está nos Uhum. ensinando. Quando você Uhum. fala de ressignificar a dor e ressignificar todos esses desafios, é como se a gente olhasse para a nossa vida, nossa história, e não necessariamente a gente se percebesse como vítimas de grandes tragédias ou problemas Perfeito. que foram, né, que aconteceram. A gente pode entender o que será que fez com que eu desenvolvesse através desse processo que eu passei. Né? De repente, eu desenvolvi em mim uma competência, uma habilidade que foi fundamental para que eu desse um outro passo na direção para onde eu deveria seguir, onde eu estou feliz e satisfeita, etc. Então, isso para mim fez muita diferença. Eu acho interessante porque eu conheço várias pessoas que já falaram: ah, mas é muito tempo, fazer uma formação, são vários anos, já conheço da antroposofia, já fiz essa outra formação de coaching, ou de consultoria, ou de liderança, não sei o quê. Só que é totalmente diferente, Uhum. porque eu acho que nenhuma delas vai mergulhar nesse nível de profundidade como a formação biográfica. No Uhum. meu Uhum. caso, eu tinha toda uma questão que foi uma dor muito grande, foi uma perda repentina da minha mãe que eu vivi, exatamente perto na minha virada dos 42 anos, né? Nada é por acaso. E foi interessante eu conseguir conectar os eventos que vieram a partir dessa perda na minha própria vida. Uhum. Né? A decisão de mudança que eu tive profissional, que eu realmente tinha uma carreira que eu era bem-sucedida, que eu estava muito bem, obrigado, mas eu estava sentindo uma necessidade de me voltar, por exemplo, para minha família, para mim mesma, para o meu relacionamento com meu marido, e eu resolvi fazer uma grande mudança. Acho que me deu uma coragem que, se eu não tivesse passado por aquilo, Uhum. eu poderia não ter tido quase que até hoje. Então não é para dizer: ah, que bom que aconteceu ou que eu perdi a minha mãe, óbvio que não, mas eu consigo entender qual papel determinadas questões tiveram na minha vida. Esse é um exemplo, Claro. né? Mas tem vários outros. E é interessante porque isso, quer dizer, para isso a gente precisa se distanciar um pouco do fato, né? Porque é realmente muito próximo do fato. A gente talvez não consiga Uhum, ressignificá-lo, mas no momento que você começa a olhar a sua vida, né, sobre essa perspectiva, né, desses fatos, das uhum, doenças que você passou, dos encontros que você teve, enfim, uhum, dos locais que você escolheu viver, né, você uhum, começa a perceber efetivamente, né, qual é o caminho que você está traçando na sua vida e aí poder ajustar até quais são os próximos passos da caminhada, né? E é interessante porque acho que uma das perguntas que mais surgem quando a gente fala desse tema do karma, né? uhum, E aí na antroposofia, lógico, a gente tem que falar da biografia noturna, né? Ou seja, desse processo também que acontece entre uma vida e outra. E esse é tema também do nosso módulo, né? Para a gente poder uhum, entender assim como é que a gente coloca as nossas intenções para as próximas encarnações. Mas eu acho que as pessoas muito nos perguntam, e é um tema bem recorrente, assim, tá, mas como é que fica a liberdade, né? Como é que uhum, fica a liberdade se a gente está com karma?
e tal. Mas eu acho que é justamente essa consciência do que a gente plantou e das consequências dos nossos atos é que podem fazer com que a gente decida em liberdade os próximos passos, Com né? certeza. Então, talvez até alguma coisa aconteceu ali porque tinha que acontecer, mas de qualquer maneira, aquilo só acontece efetivamente depois, né, se você decidir fazer alguma coisa. E se a gente não tem consciência disso, a gente acaba repetindo o padrão, Com certeza. E eu né? acho interessante. E aí não entende por que, que as coisas acontecem sempre comigo. Ué, acontece porque talvez você não esteja mudando justamente, né, decidindo algo diferente, saindo da tua zona de conforto. Eu sempre digo assim, acho que a zona de conforto pode ser muito desconfortável, mas Uhum. ela é mais conhecida do que algo que você não conhece. Então, por mais que ela não seja boa, às vezes você se resigna a ficar nela, né? E aí você não está transformando o seu karma, Claro, eu acho né? que é uma coisa interessante também, que foi um viés, para mim, foi muito marcante, é entender que karma não é alguma coisa que, né, talvez em outras religiões, no hinduísmo, tem lá um determinístico, né, que tipo assim, aqui Uhum, se faz, aqui se paga. Não é assim, Deus vai botar isso no seu caminho. A gente que escolhe, mesmo em outros momentos, a gente que escolhe deixar umas pistas para as sim. nossas próprias escolhas na nossa encarnação, né? Então, se a gente colocou aquele sinal ali, vamos dar uma olhada com cuidado. O que será que aquilo quer dizer? Né? Para onde será que isso deveria me levar? Uhum, Né? E aí, quando você fala dos locais kármicos, às vezes o local não é só o lugar físico em si, mas são os palcos que a gente pode escolher para atuar nessa vida. Né? Então, por exemplo, a sim, antroposofia, claramente para a gente, pode ser considerado um local kármico, né? com Que é um certeza. espaço onde você consegue, de alguma forma, desenvolver algo que é a sua grande missão. O que eu acho muito interessante nessa questão do karma é que ele não deixa você como escravo do passado, mas muito mais como senhor do seu futuro. Uhum, O que eu vou fazer a partir disso? O que eu percebi na minha trajetória até agora que me dá uma pista de imaginar, bom, próximos passos, para onde é que será mesmo que eu deveria ir? Então, eu acho que a gente consegue perceber muito quando se fala de propósito real, né? Qual é o meu chamado? Não aquela coisa muito egóica do que eu acho bonito fazer, porque vai ficar bacana para eu dizer vou numa ficar bem na entrevista, né? foto, bem na É, live, né? eu acho que o mais importante é perceber o que para minha biografia faz sentido, né? O que eu deveria entregar para eu me desenvolver. E aí, muito através dos encontros que a gente se desenvolve. Uhum, Eu acho que aí vale falar um pouco sobre a metodologia também da formação, que a gente faz isso o tempo todo é, em encontros e momentos individuais, né? Ou seja, a gente tem um mini grupo que está sempre suportando a cada módulo todas as nossas reflexões, ou ajudando a tirar uma série de perguntas e conclusões daquilo ali. A gente aprende através da vivência do outro também. E tem momentos que a gente volta com aquilo tudo para guardar, vai meditar, vai tentar sozinho responder algumas questões importantes. Eu acho que a gente tem um ritmo muito é, fluido, que o tempo não é apurado, entre um módulo e outro tem um espaço importante para você deixar tudo aquilo se decantar efetivamente, né? mas também, Rei, acho que foi uma coisa muito importante na nossa preparação, né? E talvez por isso a gente tenha gestado a Trinos por muito tempo, porque a gente quis recuperar, ou talvez fortalecer, talvez seja a melhor palavra, esse espírito do grupo Uhum. apoiando o desenvolvimento, né? Porque autoconhecimento a gente pode fazer sozinho, mas autodesenvolvimento a gente só faz em grupo. E É aí, claro. a metodologia que a gente procurou fazer, e é lógico que todas as escolas biográficas também seguem isso, acho que a Gudrun, Uhum. Daniel também sempre procuraram estimular isso, mas além do que acontece no próprio módulo, né, onde a gente faz as reflexões, né, onde a gente faz movimentos, onde a gente, né, trabalha com euritmia, trabalha com movimentos, trabalha com arte. Logicamente, o Uhum. coração do trabalho é o trabalho do pequeno grupo, que não termina, né? E eu acho que essa foi uma Isso. grande sacada que a gente teve. Ela não termina no módulo, né? Então, a atividade da gente ter um learning group,
né? Atividade, ou seja, um grupo de aprendizado que continua vivo entre um módulo e outro, para que as pessoas continuem suportando o desenvolvimento uma das outras, é fundamental, né? E Uhum. no módulo e, e nesse módulo, assim, a gente ainda está nesse espírito, né, da ajuda do desenvolvimento, porque a partir do módulo 6 a gente já muda um pouquinho a toada, né, e aí a gente não só ajuda o desenvolvimento, mas a gente começa a experimentar o que é ser um aconselhador e uma aconselhadora biográfica, né? Então, este módulo, ele é realmente um divisor de águas, né, porque até o Uhum. módulo 5 a gente fala, bom, ok, a gente está. Lógico, o espírito de aprendizado é a formação inteira e a vida inteira, na verdade, mas até aqui a gente está quase que nutrindo as pessoas de um processo de conhecimento, né, de reconhecimento, para que elas possam, a partir do módulo 6 começarem já a atuar, né, dentro da escola, né, como aconselhadoras, aconselhadores biográficos. É, Né? e tem Então, vários projetos também, não só como aconselhador com biográfico, que pode certeza. ser individual ou em grupo, mas a gente é estimulado a fazer muitos projetos. E tem uma coisa que eu acho que é um diferencial da Trinos, que é a participação do mentor. Que a gente escolhe um mentor dentro da coordenação que vai fazer todo um trabalho de acompanhamento, de aconselhamento entre esses projetos, no nosso próprio desenvolvimento, assim, e que eu vou falar, eu já me formei há um tempão, mas eu ainda continuo com ele no guardado no coração. É, Não sei como é que vocês têm tempo para gente até hoje, mas é cada vez mais claro o objetivo de levar a antroposofia para o sim. mundo da melhor maneira possível. E eu acho que aí eu acho que entra essa questão desse acompanhamento do mentor também ao longo de toda a formação. E é interessante que você, quando fala da formação no todo, o último módulo ele já fala sobre o quê? Como é que a gente vai realizar karmicamente isso, o nosso papel no mundo. Ou seja, a Uhum. gente volta a amarrar o karma. O módulo Aham. 5 ele é tão relevante que depois a gente vai passando, né, por momentos de relacionamento entre o masculino e o feminino, tem sombras que a gente tem que lidar com as nossas próprias sombras, sim, e aí os 7 processos vitais. A gente fala depois de correntes de mistério, do caminho do Parsifal de iniciação. Vamos falar de ritmos, espelhamentos, dos 12 sentidos, das forças crísticas, né, e forças adversas, mas termina com o quê? Então, o que que você vai fazer com isso? O que É. que é o seu karma a partir É, daí? Então, e retoma sabendo, muito, né, esse fio. que a gente não quer clonar ninguém, né? Na verdade, a gente quer que cada pessoa descubra o seu caminho e a forma de lidar com isso, né? Perfeito. Estou lembrando aqui que os trabalhos intermódulos também ajudam a manter conectado com a Uhum. formação, né? Eu digo assim, trabalho intermódulo... Olha, eu não vou mentir nem omitir, né? Ser aconselhador, aconselhadora biográfica tem momentos que você tem que fechar para balanço, praticamente, né? Porque assim, é tanto trabalho, mas, É. gente, é uma formação. Olha a responsabilidade que é, Uhum. né? Você lidar com a sua própria vida já é, né? Mas querer ajudar as outras pessoas a encontrarem os seus caminhos em liberdade exige da gente um Uhum. treino que se a gente não faz com a gente, não faz com os colegas e as colegas do grupo, a gente não vai ter responsabilidade para fazer fora, Claro. né? Então, assim, é super importante dentro do processo da formação, né? Logicamente a gente às vezes tem que bancar chato mesmo como Uhum. coordenadores, Uhum. né? E cobrar as pessoas e, enfim, falar sobre os trabalhos, mas quando a gente faz um trabalho, a gente experimenta efetivamente, né, o que é lidar com aquilo. Né? Quando a gente faz um projeto, né, e aí projetos, a gente sempre estimulou na Trinos que fossem e são projetos em grupo, né? Ou seja, ninguém está fazendo um projeto sozinho. Né? Então, assim, como é Claro. que em grupo eu levo isso para o mundo? Né? Só que, logicamente, ao você experimentar isso, você tem a possibilidade até de nutrir a escola com questões, com dúvidas, com experiências Uhum. positivas, para que a gente possa corrigir o próprio rumo. Né? É. Então, E a gente isso é teve muitos fundamental. exemplos, né? Essa turma um era muito motivada, era muito projeto. A gente fez muito mais projeto do que era solicitado simplesmente para dar um tique ali na formação. Acho que isso é um outro O exemplo, mundo só né, de como se agradece. inspirou. O mundo agradece Agora, muito esses projetos.
Agora vamos falar do novo projeto da Trinos, que está chegando Vamos, agora para o então. Não. Nordeste. Então, a Ah, turma 1 terminou, né? Aliás, terminou maravilhosamente, bem, né? Em todos os aspectos, inclusive nos aspectos de celebração, e a Rê foi a nossa hostess aí nessa história, mas enfim. Mas a gente já está na turma 2, inclusive semana que vem a gente já está no módulo. A gente vai para o módulo. A gente passou do módulo de relacionamentos, que é o módulo 6, agora a gente vai para o módulo 7, em que a gente vai tratar das sombras, então, né, do hum, aprendizado com destino. Mas a grande novidade, na verdade, desse ano foi um convite feito para a gente ir para o Nordeste. Né? uhum, Então, na verdade, uma das coisas que a gente se orgulha e quer fazer é ajudar a nascer novos impulsos biográficos, né? Novos impulsos uhum, de formação. E aí, atendendo, né, a pedidos, a gente está começando agora em outubro uma nova turma, a gente pode dizer, apoiando esse impulso em Fortaleza, né, de uma nova escola, né? uhum, Logicamente, isso vai ter que ver se isso vinga, né? Se a gente tem efetivamente nessa massa, né? Formar um grupo, gente, é uma coisa super complexa, né? Como a Renata falou, é uma formação longa, mas longa, depois que você passa, você percebe o porquê que ela tem que ter essa duração, né? Então não dá para a gente fazer essa formação em lives, por exemplo, né? Então exige bastante. Mas a partir de outubro a gente está começando uma turma em Fortaleza, turma essa que pode é, ter até outros lugares. Né? A gente sabe que esse ano a gente vai estar em Fortaleza, os dois primeiros módulos, mas talvez a gente possa ir para outras cidades. Ela vai ter pode ser um formato, itinerante. um formato um pouquinho diferente para poder até abarcar Uhum. pessoas da região Nordeste, mas a gente sabe que, gente, qualquer pessoa é bem-vinda. Né? Então, Não, e olha assim, só, desde que a gente fez na nossa própria turma, no meio da pandemia, né? Quantos módulos online, inclusive o Karma, né? A gente falava sobre pandemia e era um módulo online. tem, Enfim, e foi profundo igual. E eu acho que a gente tem que se adaptar e flexibilizar de acordo com o que surge, né? tem. Mas o importante é que esse impulso continue, que leve também essa energia boa para o Nordeste, que é uma região que precisa bastante também, né? Eu acho que quanto mais a gente vibrar E é boas interessante energias, porque quando nós fomos melhor. apresentar a escola para a Gudrun, Hum, antes de lançarmos a escola, né, ela é engraçado, né? Como quer dizer, engraçado, né? Como a intuição dela e talvez a hum. espiritualidade dela, na época ela comentou assim, poxa, o Nordeste também precisa muito de uma escola, né? Mas lógico, a gente tem, eu sou carioca, né? Aliás, dos 6 coordenadores da Trinos, né? A gente só o Silvio que não é carioca, mas casou com Uhum. carioca, então é carioca por, Por por afinidade. casamento. E, mas enfim, mas a gente sempre teve esse impulso de quanto mais, isso é uma crença nossa, quanto mais pessoas tiverem uma base da antroposofia e essa base do trabalho biográfico, a gente percebe que isso pode ajudar o mundo a ser melhor, né? Ah, e a Mônica também não é carioca, é verdade. É verdade. Ai, ai. Pois é. Mas Querido, olha enfim, só, eu acho que nós estamos chegando aqui já nos limites, né? Passamos um pouquinho das sete e não meia, sei não sei como é se tem que. perguntas que as pessoas queiram fazer para a gente, se tem comentários, enfim. Mas, mas no fim, a gente, Uhum, logicamente, ao redor da Trinos tem uma série de eventos também, né? A gente tem o Falar em Biografia, onde a gente faz apresentações de biografias. Tem, enfim, tem essas lives que a gente está fazendo também. Então, tem a live do módulo 6 que será feita no módulo que vem, né? Mas no mês que vem, aliás. Mas eu acho que é bem importante para quem quer se conectar a essa a formação, né? Existem 4 escolas no Brasil, né? Tem o Trinos é a quarta escola, é a uhum, escola mais nova, né? Nós coordenadores viemos das 3 escolas, então a gente carrega na verdade uhum. esse honrar das 3 escolas, mas A também criamos a nossa hereditariedade. escola. Tem a Claro, mas criamos a nossa hereditariedade com a escola individualidade. a partir da nossa individualidade também, né? E agora ela levando esse modelo, e logicamente isso vai ser adaptado também à condição do Nordeste, enfim, mas levando isso para o Nordeste. Então, acho que tem
um chamado para quem se sente chamado, chamada, né, que é se você quer participar, né, de uma formação biográfica, né, a turma do Nordeste está começando agora em outubro, né, e É. você será muito bem-vinda e bem-vindo. Vamos lá, Né? vem para Trinos você também. Muito bom, Ai, ai. muito Muito bom. bom, Não sei mas se aí tem eu alguma acho que pergunta do não grupo. Olha, vi comentários aqui, é, mas eu acho que também, nesse momento, às vezes no mesmo horário a pessoa não consegue se conectar, mas eu acho que não tem problema, porque esse vídeo da live fica gravado junto com os outros, que alguém quiser também ver as outras lives que falavam sobre os primeiros módulos, fica aí, né? sim, No Instagram da Trinos ou no canal da Trinos no YouTube. E a gente vai fazendo cada vez mais espaço, levando mais esse espaço de troca para se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, falar, seja com a coordenação, até com os ex-alunos. A gente está aí para poder dizer um pouco sobre a nossa própria experiência também, né? ah, A e é gente muito poder. legal. Queria te agradecer a você, a Val que está falando, a Fê Uhum, Faraco, a Fê Ramos que entrou também aqui, né? Porque eu acho que, logicamente, a turma um, que é a turma que nos ajudou a encarnar esse uhum. impulso, né? Tem um lugar no nosso coração muito especial. E eu acho que a forma, então, que vocês retribuem-se participando, né, e apresentando com uma propriedade, que é realmente só de quem vivenciou, é maravilhoso, né? Então, queria agradecer muito você ter aceito o convite. Imagina, eu que gostei. E, Você, quando me convida, agora eu vou, meu filho. Já eita, entendeu, né? então tá bom. Já Tá dei bom. o meu depoimento inicial de, né? Seus convites são sempre vão me levar para lugares interessantes, porque o que eu posso colocar, que eu acho que foi o processo de desenvolvimento mais completo, mais Com profundo que eu já certeza. participei, sem dúvida nenhuma. Então, eu realmente recomendo, não só para você trabalhar com isso como um aconselhador biográfico, mas como um ser humano, né? Para a gente tentar Claro. se conhecer e que a gente vai se olhando sob tantas perspectivas diferentes, É, sobre todos isso. os vieses É, distintos e vai formando um quebra-cabeças no final que se encaixa de uma maneira muito, muito bonita. claro. Então, enfim, Eu é um costumo caminho dizer, que vale a pena. quando eu fiz a minha, foi o maior presente que eu já me É. dei na vida, assim, na vida. Uhum. E assim, se você quer se dar um presente, né, faça a formação biográfica, né? Isso aí. Muito Então bom. tá. Gente, beijos, abraços, super Beijos obrigado por para estar quem com a tá aí. gente. E a gente tem a próxima live, né, a Valquíria vai apresentar a biografia da Anitta Garibaldi, né? Apareceu aí já na live, vai ser no dia. Que dia que vai ser, Val? 22, né? Agora no dia 22, né? E a Rê saiu? Ué, por que a Rê saiu? Enfim, mas a gente tá aí, tá bom? Beijos para todo mundo. Tchau, tchau.